pessoal, eu sou Lilian Borges e vocês estão no canal de Experiência Literária. Neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês todas as leituras que eu fiz ao longo do mês de março. E eu quero comentar com vocês que antes de preparar esse vídeo eu fiquei pensando e buscando, inclusive no aplicativo que eu uso, que é o Goodreaders, os livros que eu li ao longo do mês de março. Alguns eu tinha esquecido de colocar lá e hoje eu atualizei o aplicativo. E eu fiquei pensando assim, poxa, eu não li tanto ao longo do mês de março, mas é porque eu tive uma sequência de leituras muito teórica. Então, eu me permiti que ao longo deste mês de março eu relesse livros teóricos, inclusive 2 deles que eu comecei a ler ao longo do mês de março, eu não terminei, por isso não irei mostrá-los hoje, mas no próximo mês eu mostro para vocês. E depois, quando eu parei para pegar todos os livros que eu li, eu vi que eu tinha sido muito severa comigo mesma e percebi que eu tive um número legal de leituras e leituras significativas. Eu pude ler todos esses livros calmamente, tanto que, como eu falei para vocês, teve livros que eu comecei ao longo do mês de março e não terminei ainda, devo terminar durante agora abril. Então fiquei pensando, fui bastante severa comigo, então fica aqui o recado, não seja tão severo com você ao longo das leituras que vocês estão realizando aí. Pois bem, o primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é este aqui, Como Ler Literatura, do Terry Eagleton. Eu considero este livro um livro introdutório, então se você quer ter uma perspectiva um pouco mais ampla da análise de textos literários, é um bom livro para se começar, porque ele elabora diversos exemplos literários, então ele traz muitos textos literários, muitas narrativas, muitos romances, para pensar cada um dos elementos que ele traz aqui, como por exemplo personagem, narrativa, interpretação, valor, e acaba sendo importante por quê? Porque ele faz o seguinte convite aqui ao longo deste texto, que a gente às vezes fica muito na camada superficial. Inclusive, o primeiro exemplo que ele traz aqui logo nas primeiras páginas é que coloca 2 leitores conversando sobre uma personagem e que, se uma terceira pessoa observar esta conversa, ela vai pensar que elas estão conversando sobre uma pessoa de existência real, empírica, quando na verdade elas estão conversando sobre pessoas ficcionais. Então o convite que ele faz aqui é para que a gente ultrapasse essa camada, essa percepção mais superficial da análise dos textos literários. Então, para isso, ele pensa alguns desses elementos que estão dentro da narrativa e como que a gente faz uma análise mais verticalizada e mais significativa. Então eu achei muito importante ler o livro e, como eu disse, para mim, eu considero como um livro introdutório, ok? Então, os 3 próximos livros que eu quero trazer para vocês, eu vou trazê-los juntos, porque foram livros que eu li e que serão muito importantes para o Clube de Leitura Experiência Literária. E se você não sabe sobre o que eu estou falando, vai aqui na descrição, clica no link, que é um clube de leitura, é a primeira edição, que tem como tema Vozes Ancestrais, e nós estamos lendo escritores indígenas e afro da literatura infanto-juvenil, e esses 3 livros aqui do Ailton Krenak vão permear com certeza as discussões lá no clube de leitura. Inclusive, um dos livros que eu terminei ao longo do mês de março foi o primeiro livro do Clube de Leitura Experiência Literária. Então, eu estou esperando você para você ser também um membro do Clube de Leitura. Gente, esses 3 livros do Ailton Krenak são de uma sensibilidade e também, ao mesmo tempo, de uma importância para a gente rever a nossa concepção de mundo, para que a gente desautomatize, para que a gente ressignifique o modo como a gente tem se inserido nesse mundo, como é a nossa relação com a natureza, como tem sido a nossa relação de consumo, se nós estamos sendo, por exemplo, cidadãos ou consumidores. Então, o Ailton Krenak, eu considero aqui
uma sequência lendo Ideias para Adiar o Fim do Mundo, depois este aqui, A Vida Não É Útil, e posteriormente O Futuro Ancestral. O Ideias para Adiar o Fim do Mundo foi uma releitura, porque assim que ele publicou eu já tinha lido, então foi uma releitura, e os outros dois não, eu li pela primeira vez. Então, se você ler nessa sequência aqui, o que você vai perceber? Que você vai conseguir acompanhar muitas questões políticas que aconteceram ao longo desses últimos 7 anos no nosso país. Então, ao mesmo tempo que é uma leitura poética e sensível, ele meio que dá um chacoalhão em nós leitores e fala assim: e aí, qual que é o seu papel? Qual que é o futuro que você quer deixar? O que você considera humanidade? O que é ser cidadão? Qual que é a sua concepção de tempo? É assim, como eu disse, é um chacoalhão, então eu acredito que vocês irão gostar bastante. E também fica aqui, como eu disse, o convite para participar do clube de leitura, porque a gente vai conversar muito mais sobre esses livros lá também. O outro livro que eu quero trazer para vocês, já aproveitando esse embate, é o Vozes Ancestrais, 10 Contos Indígenas, do Daniel Munduruku, que foi o primeiro livro que nós lemos no Clube de Leitura Experiência Literária. Como o próprio título do livro, ele apresenta 10 contos que o Daniel Munduruku ele recolheu de diversos povos, né? De diversos povos indígenas, povos ancestrais. E é muito interessante porque, além de ser interessante, é o quê? É a nossa percepção para esses contos, é como a gente ler esses contos, como a gente se abre para a leitura e para a cultura indígena e a sua pluralidade de sujeitos e de existências. Então, esse livro com certeza ficou aqui como um dos meus mais favoritos, lógico que tem muito afeto por ele, porque é o primeiro que a gente começou a ler lá no clube de leitura, mas também o modo como ele apresenta, por exemplo, concepções filosóficas, existenciais, e como a gente sai um pouco dessa nossa bolha eurocêntrica e de branquitude para pensar que existe outro modo de vida, outro modo de existência, e que a gente precisa aprender, respeitar e também se abrir para entender essas existências. Então fica o convite de leitura para vocês. O próximo livro que eu quero trazer para vocês é O Médico e o Monstro, do Stevenson. Esse livro foi uma releitura, eu o li pela primeira vez em 2020 ou 2021 e eu reli para que eu pudesse conversar com uma das minhas assessoradas, que ela tá levando este livro lá para uma das leituras obrigatórias da escola na qual ela trabalha. Então foi muito bacana ler O Médico e o Monstro, e realmente é um livro incrível. É considerado, a gente tem aqui uma perspectiva da ficção científica, do gótico, a construção do espaço aqui bebe na vertente do gótico, então assim, os espaços escuros, apertados, essa construção do terror que acontece aqui e também do uso de questões que a gente pensa filosófico sobre existência. Será que existe um bem e um mal dentro de cada um? E como que isso funciona? O que é ser moral e não ser moral? Será que existe? O que é aceito? O que é monstruosidade? O que é aceito como monstruosidade na sociedade? E mais, quem são os monstros da nossa sociedade? Então, esse livro aqui, com certeza, é um dos meus favoritos. Eu digo que isso não é mais favorito do que Frankenstein, da Mary Shelley, mas é uma leitura muito bacana de ser feita. Então, fica aqui também um dos meus livros que eu li ao longo do mês de março. Pois bem, o outro é Anne Frank, a biografia ilustrada, em colaboração com a casa de Anne Frank. É uma HQ. Eu tinha esse livro já há muito tempo e não tinha lido, e foi muito bacana reler. Foi um dia que eu estava um pouco, como diz, avoada nas leituras, eu não conseguia engrenar em nenhuma leitura,
e olhando aqui para a estante, eu falei, poxa, esse livro tá há tanto tempo aqui, eu quero ler. Porque é aquela história que todo mundo já conhece, apesar de não ter lido, não é? Então, ter lido por meio de um HQ é muito bacana porque, de certa forma, suaviza um pouco a temática, né? Essa estrutura da HQ, ela te dá uma certa leveza para ler temas tão complexos e tão doloridos quanto é o Holocausto. Então, é aquela leitura que, se você ainda não leu e não conhece a história de Anne Frank, eu super indico para que você comece, para depois ir no diário de Anne Frank, porque é tranquilo de se ler, você lê em poucas horas, apesar de não ser menos dolorido e menos reflexivo, porque traz aqui todas as questões que marcam esse período dolorido. E importante da gente lembrar, é importante ter memória sobre, pra gente não repetir esses mesmos erros. Não é mesmo? Então fica aqui. Esse também foi um dos livros lidos ao longo do mês de março. Ainda falando sobre temáticas complexas, eu li A Guerra, do José Jorge Letria e do André Letria. Esse livro é incrível. Olha as ilustrações e também traz essa questão das temáticas doloridas, como o próprio título já diz, sobre a guerra e o que ela proporciona aos seres humanos. Inclusive, volta aquela pergunta lá do Krenak, que ele faz em um de seus livros, o que é a humanidade, o que se diz ser humano, o que é ser humano, não é? E como que a gente está sempre aí, como se diz, brincando de humanidade, não é mesmo? Então, é um livro que, por meio das ilustrações, então, um olhar atento, uma calma, uma paciência, há um tempo diferente para a leitura de um livro ilustrado, especialmente como esse, que requer um olhar mais atento, um olhar mais vagaroso, um olhar que diz para você, calma, respira. Vem para essa leitura com paciência e com disponibilidade. Passe cada página como se você estivesse passando uma hora de sua vida. Então reflita sobre cada cantinho de cada ilustração que está aqui apresentada, que com certeza você vai sair transformado dessa leitura de alguma forma. Pelo menos eu terminei a primeira leitura e eu tive que voltar a reler este livro aqui, porque ainda me deixou diversas marcas de pensando esse acontecimento, né? O que é uma guerra e como ela desumaniza, animaliza e objetifica seres humanos. O penúltimo livro que eu li se chama O Pato, a Morte e a Tulipa. É o acontecimento editorial do momento, como pode-se dizer. Todo mundo estava ansioso por essa publicação. E realmente, é de uma beleza assim que... Sabe quando você não consegue terminar esse livro sem água nos olhos? Bom, pois é. É um livro muito filosófico, é um livro ilustrado, como vocês podem observar. Olhem só como é a capa. Para onde esse pato está olhando. Olha, essa guarda aqui vai ter todo um significado. Olha só, inclusive vou me tampar aqui para mostrar para vocês. Então, o título, Pato, a Morte e a Tulipa. Questões, então, vocês já percebem que é uma temática de um tema fraturante, traz a morte aqui para o título e para o centro da narrativa. Então, a gente vai entender questões existenciais, o que é a morte, o que a gente faz com o nosso tempo enquanto a gente está vivo, como a gente aproveita esse tempo, com quem a gente aproveita, será que a gente está olhando para aquilo que precisa mesmo? Então, é um livro extremamente delicado, sensível, e traz de uma forma metafórica essa questão da morte. Então, nossa, super indico a leitura. É um livro que me deixou assim, eu lia, relia, terminava de ler, começava a ler de novo, e começava a ler de novo, e terminava e começava a ler de novo, porque eu queria observar cada detalhe. Como eu disse para vocês, o livro ilustrado, ele merece esse olhar mais atento, de observar cada detalhe, por exemplo, aqui, para onde o pato está virado, como a morte está vestida e assim sucessivamente. Então,
É um livro incrível, então eu espero que vocês aproveitem quando forem ler. E por fim, uma releitura que eu fiz, a releitura do Barba Azul, que foi feito pela Anabela Lopes. Inclusive tivemos o encontro proporcionado pela Di com a autora, que foi incrível. Foram quase 2 horas de conversa com a autora sobre esse livro e a gente saiu muito transbordada, porque no mês de março conversar sobre esse texto, que é um clássico da literatura, não é? É um conto de fadas que é clássico, Barba Azul. Eu acredito que todos conhecem essa história desse homem que teve várias esposas e ele não fica com nenhuma delas, vamos colocar assim, não é? Então tem uma temática aqui também importante, e o modo como a Anabela, ela faz as ilustrações, elaborou olha essa guarda, elaborou as ilustrações que conversam com o título, né? Barba Azul. Então, olhem só isso aqui, essa porta, não é? Olha o formato, diz muito, não diz? Então, como ela traz essa temática e essa releitura que, de certa forma, quando eu já li pela primeira vez, eu achei extremamente delicado e sensível e um certo acolhimento para nós mulheres e como a gente deve acolher também a outra mulher quando ela sofre todos os tipos de violência. Então, esse livro é incrível e fica aí a dica dessa leitura também que eu fiz ao longo do mês de março. Uau! E eu que pensei, vou pegar aqui, e eu que pensei que não tinha feito muitas leituras, eu espero que vocês tenham gostado de todos os livros que eu compartilhei com vocês. Então é isso. E se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e deixe o seu curtir aqui neste vídeo. Até o próximo. Tchauzinho!